Eu acho, gente, a história do Gilmar é linda. Isso dá uma outra live. E é grande verdade isso que você fala, Gilmar. É muito legal, né? Porque assim, eu também vim eu sou cabense, sou do Cabo de Santo Agostinho, né? Eu também vim de um bairro com muita vulnerabilidade, né? E eu sempre costumo dizer, e digo sempre, que eu tive pessoas que foram grandes, foram pessoas, foram anjos na minha vida, né? Então, às vezes não. É uma situação como essa, onde você pega uma pessoa, traz para um projeto social, você transforma a vida dessa pessoa, né? A gente teve uma reunião essa semana, né, Gilmar? Semana passada, na verdade, com um cliente, né? A gente conversando e ela contando uma experiência de uma pessoa que eles trouxeram para a empresa, que veio de um projeto social e que é um dos melhores profissionais que a empresa tem hoje, que até ela falou assim, a gente quer encontrar mais 10 pessoas iguais a ele, né? Porque às vezes, não, na maioria das vezes, é uma oportunidade como essa que transforma a vida da gente. Que transforma a vida da gente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Isso precisa ser dito. Eu ia responder aí a pergunta, né? Mas a Rafa já falou aí. Obrigada, Rafa. A Zoom atua, né, Gilmar, no Brasil inteiro, né? Com projetos em todas as áreas. Acho que isso é super importante falar. E aí, antes da gente abordar o próximo tema, Gilmar, eu acho que era também legal se você pudesse falar um pouquinho desses 11%, né, que as leis de incentivo comportam, quais são os percentuais que a gente tem em cada área, né, para que ficasse isso bem claro. Tá certo. Eu estou verificando aqui que é, Rafaela, né, e Paulina, do Grupo Cornélio Benan, está acompanhando, a Ah, Adriana também. que legal. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. E eu acho que é importante ressaltar as boas práticas. É importante dizer que o Grupo Cornélio Brenan, né, tem dado um exemplo né, muito forte, significativo, né, para a sociedade pernambucana e para um conjunto de empresários e de empresas, no sentido de potencializar sua capacidade de atuação em territórios estratégicos. E definiu politicamente que seus investimentos, né, devem ser atribuídos no território da Vaz, em Goiânia, e não só, né, destinando recurso, mas a partir de um programa de desenvolvimento institucional, que também pega na mão das organizações desse território para mostrar suas potencialidades, mostrar esse universo da lei de incentivo, garantir que esses projetos possam ser elaborados e aprovados para que os recursos que passem, que forem destinados, gerem impacto da vida das pessoas nessas comunidades de atuação. Para mim, isso é um grande exemplo. Nós precisamos ter muitos outros grupos Cornélio Brenan aqui em Pernambuco e no Nordeste, para que a gente consiga, né, diminuir as vulnerabilidades, gerar mais oportunidade, contribuir com o social, com a educação, com a saúde, com a profissionalização, a geração de trabalho e renda. Então, isso mostra um exemplo de uma empresa bastante comprometida que precisa, de certo modo, ser estudado, né, compartilhado e vivenciado por um conjunto de outras empresas para que a gente amplie a nossa capacidade de atuação. Com relação às leis de incentivo, conforme você está colocando, né? No Brasil, nós temos a lei mais conhecida e difundida de todas, é a Lei Rouanet. As empresas podem destinar 4% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos de apoio e de fomento à cultura. Então, se sua empresa ela vai pagar ao governo federal, né, R$ 100.000 de imposto de renda, ela pode destinar 4.000 desses 100.000 para projetos de cultura. Se todas as empresas de lucro real destinassem, né, o seu potencial máximo dos 4%, isso chegaria a um investimento de 5 bilhões em projetos culturais. Nós temos também a lei do esporte. A lei do esporte, as empresas podem destinar 2% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos, né, educacional, de participação ou de rendimento,
E isso, né, desses 100 mil, né, que eu estou dando um exemplo, 100 mil do que deveria se pagar, a empresa pode destinar 2. Mas se o conjunto de empresas, né, destinasse, daria 2,4 bilhões em projetos de esporte. Existe a lei da criança e do adolescente, então, mais conhecida como FIA, né, Fundo da Infância e do Adolescente. As empresas podem destinar 1%. Isso daria aproximadamente 1,2 bilhões para projetos da primeira infância, projetos de acesso à escola, projeto no campo educacional, da profissionalização, da geração de renda, de acesso à cultura. Temos a lei da pessoa idosa, que permite às empresas destinarem 1% para projetos, né, para a pessoa idosa. Nós estamos verificando que o Brasil está passando por uma mudança geracional. Então, a gente diz que em 2030 a população de pessoas idosas será maior do que a população de crianças e adolescentes no Brasil, e é importante que as empresas também tenham esse olhar, né, para projetos voltados para pessoas idosas. Temos a Lei Federal do PRONAM, são projetos voltados para tratamento de câncer oncológico, e aí nós temos muitas instituições que já desenvolvem trabalhos importantes no que diz respeito a ampliar o acesso ao tratamento, né, de câncer. Tem o PRONAS, que são uma lei federal que permite às empresas destinar 1% para projetos com pessoas com deficiência, PCD, para garantir acessibilidade, acesso, profissionalização. E mais recentemente foi aprovada a lei da reciclagem, que vai permitir às empresas destinarem 1% para projetos, né, que possa incidir sobre o tratamento dos resíduos, né, fortalecer as associações de catadores, né, melhorar as condições de trabalho dos catadores e, evidentemente, diminuir a quantidade de resíduos gerada pela população. Então, as empresas podem destinar recursos para todas essas leis. Não significa se ela faz para cultura, ela não pode fazer para as outras. Na verdade, a empresa pode concomitantemente destinar o seu potencial de investimento para projetos em leis diferentes, totalizando um total de 11% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos aprovados nesse conjunto de leis.